chama Eterno. É um poema de Carlos Drummond de Andrade, que foi publicado em Fazendeiro do Ar, em 1954. Há nesse poema de Drummond um trabalho intertextual em duas citações. Uma em francês, que ao ser traduzida diz: o silêncio eterno desses espaços infinitos me apavora. É de Blaise Pascal, um filósofo, cientista, matemático, que ele foi inventor da primeira calculadora mecânica no século XVII. A precursora da calculadora moderna de hoje. Isso há 350 anos atrás, para ajudar o pai, nobre coletor de impostos, para o rei. Blaise Pascal, vocês já ouviram falar certamente das citações dele, que são bastante conhecidas. Uma, por exemplo, é: o inferno não são os outros, o inferno somos nós mesmos. E ainda outra, que é bastante conhecida, que é: o coração tem razões que a própria razão desconhece. O nome Eterno do poema de Drummond remete a um conto de Machado de Assis, que também se chama Eterno, e foi publicado em Páginas Recolhidas em 1889. Vemos então um parentesco ideológico entre o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis, e o bruxo de Itatiba, o bruxo de Itabira, o nosso Carlos Drummond de Andrade. Há no conto e no poema uma reflexão sobre a palavra eterno, que agrega a ideia de algo infinito, mas que o tempo, com sua ação transformadora, esvanece. Sobre o olhar crítico de Machado de Assis e sua delicada ironia, a relatividade do termo eterno e sua transitoriedade, ele permeia todo o conto. Eu vou fazer um pequeno resumo para vocês, por causa da citação no poema de Drummond. Spoilers temos, mas eu acho que vocês talvez se interessem em ler o conto e vocês irão perceber a habilidade narrativa única de Machado de Assis ao lerem. Nós temos então Simeão, que é o narrador, e o seu amigo Norberto. Ambos têm 20 anos, estudam medicina no Rio de Janeiro. Norberto, um aluno aplicado, vive com os pais. E Simeão é órfão, desinteressado dos estudos acadêmicos, morador em uma pensão, recebe os recursos para custear seus estudos de um tio que mora na Bahia. Temos ainda a baronesa Yaya Lindinha, bela, em busca de notoriedade social, casada com o Barão de Magalhães, título obtido por ele para agradar a esposa 30 anos mais jovem. E eles são amigos dos pais de Norberto, frequentam-lhe a casa. Eu pediria licença para tomar um golinho de água, possível? Certo dia, o narrador, Simeão, recebe 2 cartas. Uma do amigo, pedindo que vá vê-lo em sua casa, e uma do tio que mora na Bahia. Indo à casa de Norberto, ele o encontra em prantos, desesperado, dizendo que iria se atirar ao mar, porque Yaya Lindinha, por quem se diz perdidamente apaixonado, e o Barão de Magalhães irão embarcar de volta para a Bahia, de onde eles tinham vindo. Norberto jura ao amigo ter por Yaya Lindinha um amor eterno.
por quem morreria até. Entusiasmadíssimo, o Simeão então diz: nossa, o meu tio da Bahia me escreveu pedindo que eu volte a estudar lá. Então você pode ir comigo, nós dois continuaremos o curso de medicina juntos. O Norberto pede então ao pai que permita que ele vá, mas o pai se recusa terminantemente. E ele diz ao amigo Simeão: eu não vou agora, mas qualquer hora eu vou atrás da minha amada. Simeão, então, ele alerta Norberto que essa atitude dele seria precipitada, pois a baronesa poderia não recebê-lo. E ele, coisas de Machado de Assis, daria com o nariz na porta. Simeão diz que ao chegar à Bahia, por ser amigo do casal, ele frequentaria a casa dos barões, né, do Barão de Magalhães, de quem também é amigo, e sondaria Iaiá Lindinha sobre os seus sentimentos em relação ao Norberto e escreveria esse, dando o parecer, né, que ele chegou à conclusão de ou não. Mas Simeão, lá na Bahia, começa a frequentar de 2 a 3 vezes por semana a casa dos barões de Magalhães, da Iaiá Lindinha, e descobre que não há a menor reciprocidade de sentimentos da baronesa para com o amigo Norberto. E para não entristecer o amigo, ele acaba não escrevendo e termina por se distanciar dessa antiga amizade. O próprio narrador Simeão se apaixona por Iaiá Lindinha. Lá, então, deixa-me ver aqui agora. Lá, então, ele se forma doutor e, apaixonado pela Iaiá Lindinha, a pede em casamento. O barão morre, ele, doutor, já se casa com a Iaiá Lindinha e essa lhe pede que volte ao Rio de Janeiro para uma viagem. Lá chegando, no Rio de Janeiro, o Simeão resolve visitar Norberto e o encontra casado com 2 filhos, e este se diz totalmente apaixonado pela mulher Carmela e que o amor por Carmela é eterno. O Simeão, então, deixando a casa do amigo, vai raciocinando: como assim eterno? Ele está repetindo isso no mesmo contexto que ele disse amar a Iaiá Lindinha. Mas que coisa, não? Ele foi matutando isso para casa. Chega no hotel, ele se volta para a esposa, Iaiá Lindinha, e pergunta: Iaiá Lindinha, o que é eterno? Então, suspirando, ela diz: ingrato, é o amor que eu te tenho. E aí vamos ao poema inspirado, né? Total inspiração. Eterno. E como ficou chato ser moderno, agora serei eterno. Eterno, eterno, o Padre eterno, a vida eterna, o fogo eterno. Les silences éternels de cet espace infini m'effraient. O que é eterno, Iaiá Lindinha? Ingrato, é o amor que te tenho. Eternalidade, eternité, eternativamente, eternuávamos, eterníssimo. A cada instante se criam novas categorias de moderno e de eterno. Eterna é a flor que se fana, se soube florir. É o menino recém-nascido, antes que lhe deem nome,
e lhe comuniquem o sentimento do efêmero. É o gesto de enlaçar e beijar na visita do amor às almas. Eterno é tudo aquilo que vive uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma força a resgata. É minha mãe que a estou pensando, de tanto que a perdi de não pensá-la. É o que se pensa em nós se estamos loucos. É tudo que passou, porque passou. É tudo que não passa, porque não houve. Eternas as palavras, eternos os pensamentos e passageiras as obras. Eterno, mas até quando? É esse marulho em nós de um mar profundo. Naufragamos sem praia e na solidão dos botos afundamos. É tentação a vertigem e também a pirueta dos ébrios. Eternos, eternos miseravelmente. O relógio no pulso é nosso confidente. Mas eu não quero ser senão eterno. Que os séculos apodreçam e não reste mais do que uma essência. Ou nem isso. E que eu desapareça, mas fique esse chão varrido, onde pousou uma sombra, e que não fique o chão, mas fique a sombra, mas que a precisão urgente de ser eterno boie como uma esponja no caos. E entre oceanos de nada, gere um ritmo.